Queridos, então, como eu falei, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens, vão ser 3 temas onde nós queremos falar sobre contentamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segredo do contentamento, ou o segredo da suficiência, de a gente se sentir satisfeitos. E quando a gente fala sobre se sentir satisfeito, como eu já citei antes para vocês, nós vivemos em uma época em que, de certa maneira, nós somos instigados a não sermos satisfeitos. Eu diria que é um paradoxo, que é um desafio que nós temos que, por um lado, nós enfrentamos uma realidade que nos últimos anos nós avançamos tanto, mas tanto em tudo que é tipo de coisas. Por exemplo, a gente pode falar do avanço na medicina, onde anos atrás, 20, 30 anos, ou até menos, mas alguns anos atrás a gente não tinha medicações, tratamentos para muitas doenças, coisas que hoje a gente tem acesso. Talvez muitos aqui tiveram parentes que anos atrás, 20, 30, 40, talvez mais ainda, quem sabe morreram por causa de um câncer de próstata, talvez por causa de um câncer de mama, até mesmo sem saber naquela época que era isso, e hoje se diz, não, agora se sabe que talvez era tal doença, e que se fosse nos dias de hoje, não teria, provavelmente não teria acontecido isso. A gente pode olhar também na questão da comunicação, o quanto que a gente avançou e está tudo muito mais fácil. Eu lembro que para poder conversar com a Dani, então eu que não sou tão velho assim quanto algumas pessoas, né, mas que ainda escreviam carta, eu podia telefonar e ligar pela internet. Mas quando eu conheci a Dani, a gente tinha que esperar até meia-noite para poder ligar. E geralmente tu tinha o privilégio no final de semana, meia-noite, conectar na internet e ter o final de semana inteira tudo num único pulso, acho que falava, uma chamada só. Então tu pagava o final de semana inteiro, mas meu pai odiava, né, porque o telefone, que era só o fixo, ficava lá sem poder usar. E hoje não, todo mundo tem internet, fala à vontade, né, então as coisas avançaram muito na comunicação. As tarefas domésticas, ainda que se tornaram e continua sendo algo trabalhoso, mas hoje, se está difícil lavar louça, se tu não tem tempo, compra uma máquina de lavar louça. Se tu precisa secar roupa e lavar, tem a máquina que lava e seca, não é só uma ou outra, agora tem as duas. Daqui a pouco, né, dizem que já tem aí a máquina para passar a roupa. Então, tudo que é coisa, se inventa uma tecnologia que vai facilitar a nossa vida. Só que, se por um lado a gente vê o avanço da vida, que era difícil muitas coisas, e foi avançando, a lógica seria o quê? Era muito mais complicado para uma geração, 2 gerações anteriores à vida, onde a maioria das pessoas que casaram não tinha praticamente nada. Hoje as pessoas casam tendo tudo. Então aquela geração que era tão difícil a vida, ela não era uma geração com tantos problemas emocionais. Se a gente vai olhar os dados, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer que nas estatísticas de 2024, mais de 280 milhões de pessoas foram constatadas que têm depressão. No mundo inteiro, 280 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão. 300 milhões de pessoas foram diagnosticadas com ansiedade. A gente vai ver ali que as emergências psiquiátricas nos últimos 5 anos, isso quer dizer o quê? Pós-pandemia, né, se você lembra ainda, né, o que foi a pandemia, que as emergências, o ser humano, mas ali também é dado sobre os jovens, o quanto que a geração Z, já também na pandemia, mas o quanto que a gente teve crises mais sérias psiquiátricas. Não tem a ver só com a questão, né? Quando a gente falava psiquiátrico, antigamente era coisa de sair, né? De ser louco. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com pessoas que o emocional talvez passou por um burnout, por um excesso onde tu está desgastado, onde tu entra em crises de choro, vários tipos de sintomas, né, que a gente poderia trazer aqui.
E a geração Z, que basicamente é a geração mais jovem, desses adolescentes e jovens ali entre 14, no máximo 20 e poucos anos, é a geração que mais é ansiosa de todas as gerações que já tiveram e desde que começou a se ter dados a respeito disso. Então a gente não tem como saber na época de Jesus, né, como é que era, mas desde que começou a se avançar, a se entender o que é ansiedade, ter pesquisas e tudo mais, essa geração que mais tem acesso a facilidades é a mais ansiosa e depressiva de todas as gerações que já passaram anteriormente. De novo, se nós vivemos um avanço de facilidades nos últimos tempos, a lógica deveria ser que aquelas gerações que tinham tanta dificuldade, elas deveriam ser muito mais frágeis emocionalmente e as próximas gerações melhores emocionalmente em todas as suas estruturas, mas qual é a realidade que os dados mostram? É muito o contrário. Nós somos a geração, né, a época mais difícil que se teve em todos os sentidos. E aí a pergunta que eu diria é, qual é a solução para isso? Se a gente vê que conforme está avançando, está ficando pior, o que a gente precisa fazer? Será que a solução é mais remédio? Será que a gente precisa de remédios melhores? O problema é esse, se as pessoas estão depressivas e ansiosas, o fato então talvez é que as medicações ainda não, né, a pesquisa sobre as medicações não avançaram de tal forma que realmente estão fazendo efeito. E quem já foi em psiquiatra sabe que eles mesmos dizem, olha, tem medicações que tu vai ter que ir testando, leva um tempo para se adaptar, pode ser que você vai dizer, ó, essa não foi suficiente, etc. Então, quem teve a necessidade sabe que a orientação é essa. Não é assim tão fácil. Então, será que a solução é remédio? Será que a gente precisa ainda avançar mais nas medicações que a gente tem? Será que seria questão de bens materiais? Talvez a gente tenha que lidar com a realidade que, bom, antigamente quem casou não tinha nada, hoje, né, é muito mais fácil de comprar, mas ainda tem gente que espera para casar porque sabe que não vai ter condições. Ou tu foca em estudo, em ter condições, né, de ter uma profissão boa, porque não é fácil, por mais que tu saia da faculdade, né, com uma formação, isso não garante um emprego e muito menos um emprego com estabilidade que dê condições financeiras boas. Então, será que a questão é, bom, a gente precisa trazer mais conforto e mais condições para todos, não somente para alguns? Será que é a injustiça social que vai resolver o problema da insatisfação e do descontentamento que a gente vê dessa geração? Será que é o reconhecimento social? Talvez, né, a gente tenha ouvido falar tanto sobre o avanço nas empresas e no dia a dia de que a gente tem que ser mais humano. Então, o que os patrões têm aprendido, né? Você tem que lidar com o funcionário como um ser humano, não como uma máquina. Você tem que olhar para ele com as suas necessidades reais e aí os líderes da empresa são treinados para poder dizer, ó, muito obrigado, parabéns, porque de uma geração que talvez lá atrás só sabia criticar e reclamar, talvez o problema é esse, nós precisamos começar a valorizar mais. E aí, quem sabe, a gente precisa não somente de ser elogiado, mas será que quando a gente ganhar like na internet, será que não é essa a solução? A gente deveria agora começar todo mundo curtir as fotos de todo mundo na internet e a ficar comentando nas fotos, porque isso mexe com o ego, a autoestima melhora, então talvez é isso. O problema é que a gente está nas redes sociais e a gente não está tendo reconhecimento. As pessoas não elogiam o que a gente faz. Elas não reconhecem, né? O pai e a mãe, talvez os pais têm que ser mais, dizer para os filhos, olha filho, não tem ninguém como tu, ninguém é tão lindo como tu na face da terra. Talvez é isso. Porque antigamente os pais só sabiam reclamar e de repente essa geração que cresceu só ouvindo reclamações e críticas, não aprendeu a elogiar os filhos. Talvez é por isso que a geração Z, essa última geração, é a mais doente emocionalmente. Será que a questão é a autoajuda? Será que a gente precisa
de psicólogos melhores, pessoas que nos motivem mais, com palavras, né, que venham a dar gás e dizer pra gente, ó, você é capaz, você consegue, olha só, tá dentro de ti o potencial, para de se menosprezar. Será que a gente está precisando de pregadores na igreja, né, que parem de falar de pecado e comecem a dizer, olha, Deus te ama e você é o centro da vontade de Deus, como a gente tem ouvido alguns pregadores dizendo, você é o cara, Deus morreu somente por ti e não há ninguém como tu. Será que é esse o foco? Ou, para lidar com a ansiedade, será que a questão é o controle? A hora que a gente começar a viver num mundo onde a gente consegue ter mais controle de tudo o que acontece, será que se a gente avançar no sentido de saber como fazer chover ou não chover diante da realidade nossa que mexe com a agricultura, e que talvez alguns agricultores ou pessoas que têm algum nível de influência ou sofrem com essas consequências da falta de chuva, né, no seu emprego, será que a hora que a gente tiver controle de fazer chover, a hora que bem entender, será que a gente vai conseguir ser pessoas mais satisfeitas? Será que quando tiver muito calor e a energia elétrica não for tão cara e eu puder viver dentro de um ar-condicionado em tudo que é lugar, botar uma cúpula ao redor da cidade de Panambi, das cidades e ter ventiladores com ar-condicionado, é isso que vai me fazer satisfeito? Porque eu não gosto de verão, então a solução é eu poder viver num clima ameno. Bota lá 22 graus e a gente vai estar sempre com um bem-estar, porque o calor baixa a pressão e me deixa mal, mas o frio também não dá. Então, quando a gente tiver um clima ameno, controlar o clima, será que é isso que vai fazer a humanidade ser mais contente? Queridos, a gente sabe que ao longo da história, se você for olhar, de novo, se lá atrás era muito pior do que a gente está hoje, não importa o quanto que a gente vai avançar em qualquer um desses sentidos aqui, nós não vamos nos tornar mais satisfeitos como humanidade. Não vai adiantar a gente botar a esperança de que quanto mais nós, como humanidade, avançarmos na ciência, na sabedoria humana, nós vamos finalmente encontrar contentamento, satisfação. E por isso eu quero te convidar, se você tem a sua Bíblia, abrimos em Filipenses capítulo 4, para nós lermos do versículo 10 até o versículo 20, onde Paulo diz lá que ele descobriu o segredo do contentamento. Que ele descobriu o segredo do contentamento. Se você tiver sua Bíblia, abre em Filipenses 4. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. E tentar sair daqui aprendendo com Paulo como ele descobriu e como nós podemos viver mais satisfeitos, sem depender dessas coisas que eu citei antes. Lá o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 ao 20. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam.
A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos, presta atenção no que Paulo vai nos ensinar aqui. Em primeiro lugar, ele vai dizer que o segredo do contentamento, ele parte do princípio de que é algo que nós vamos só vamos poder saber, só vamos poder entender o que é contentamento, em primeiro lugar, se Deus nos revelar. Por isso que se trata de um segredo, né? Que ele diz, olha, eu aprendi esse segredo. Segredo é algo que não é qualquer pessoa que sabe. Segredo é algo que é guardado a 7 chaves, que não é todo mundo ou a todo mundo que é revelado. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que Paulo está dizendo, olha, eu percebi que contentamento é um segredo. É um mistério da parte de Deus que ele não revela a todos. E é interessante a gente perceber sobre isso, de que por que Deus não permite que todos os seres humanos sejam satisfeitos? Porque provavelmente, isso, enquanto eu preparava essa meditação, foi a primeira pergunta que me veio à mente. Se Paulo diz que é um segredo, por que Deus não revela a todos? E o fato é que não é que Deus não revela a todos porque ele não quer. Mas Deus criou a humanidade plenamente satisfeita. E se você lembra, recentemente eu fiz uma série de mensagens sobre amar a Deus, amar o próximo, servir ao mundo. O projeto, o plano de Deus, o propósito de Deus para a humanidade é a nossa realização, tem a ver com essas 3 coisas. E quando a gente olha para aquilo que nós vivemos hoje, é consequência do pecado. Nós não nos satisfazemos em Deus e a gente vai buscar em tantas outras coisas. E a consequência do pecado, segundo o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, é que Deus entregou a humanidade aos seus desejos. Então, a insatisfação humana, esse desejo que nunca é saciado, como a gente se rebelou contra Deus, o fato que a palavra de Deus vai dizer que o próprio apóstolo Paulo entendeu, e que ele diz lá aos Romanos, Deus olhou o que a humanidade fez, o que nós decidimos, que eu não quero mais me contentar. Deus não é suficiente para mim, eu não me contento somente com Deus, eu preciso de outras coisas que sejam melhores do que somente Deus. E Deus diz, é isso? Vocês estão entregues aos desejos de vocês. Vão lá, se saciem. Tentem saciar os desejos de vocês. Vivam dessa forma. Então, o castigo de Deus não é que Deus castiga, mas é dizer, sofram as consequências de vocês viverem eternamente insatisfeitos, porque vocês decidiram que eu não sou suficiente para vocês. E nesse sentido, quando Deus entrega a gente, a humanidade, aos seus desejos, a gente não consegue sozinhos encontrar satisfação. E não consegue voltar a entender que somente Deus pode nos satisfazer. É só quando Deus toma a iniciativa de vir e dizer, olha, quer entender qual é o propósito para o qual eu criei a tua vida? Eu posso te dizer. Eu posso te contar, porque eu sou o teu Criador. Mas enquanto tu não permitir que eu diga para ti por que eu te criei e para que eu criei, você vai viver insatisfeito. Então o segredo, quando Paulo diz aqui, eu aprendi o segredo, ele está dizendo, eu descobri o segredo. E esse segredo foi Deus que revelou. A questão é, como que Deus revela esse segredo? E aí nós vamos entender que Paulo está dizendo, aprendi a viver contente. Aprender a viver contente, né? O segredo no sentido de como é que eu vou viver contente é um processo. Ele diz, eu aprendi. Aprendizado é algo que você é ensinado ao longo de um processo. A vida cristã nada mais é do que seguir a Jesus. A palavra discípulo significa aprendiz. Um discípulo é alguém que está aprendendo com o seu mestre a vontade dele, aprendendo aquilo que é essencial. Então Jesus diz para as pessoas e diz para nós, vem e me segue porque eu quero te ensinar a vontade de Deus. Eu quero te ensinar para que você foi criado. E é no caminho que Jesus vai usando as situações, as circunstâncias da nossa vida
e vai nos ensinando. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a palavra que ele está dizendo aqui, aprendi, ele justamente está dizendo que ele foi iniciado em um processo. Ele está dizendo, olha, eu comecei um caminho na minha vida que as situações, tudo que acontecia que Deus usava, foi me ensinando como que eu posso estar contente, tanto no momento difícil, quanto no momento bom. Ele disse que Deus permitiu e que Deus usou tudo na vida dele justamente para que ele conseguisse entender qual é o segredo de viver contente, independente da circunstância. E o que então, se você olha para a vida de Paulo, onde ele era alguém que era rico, não somente de status, não somente financeiro, mas como um líder religioso, ele tinha tudo o que ele precisava, acesso a tudo, ele não era perseguido, de alguém que sabia o que era viver na fartura e que ao longo também da caminhada como discípulo de Jesus, como um apóstolo, ele passou por momentos bons e difíceis também. Por que ele entendeu? O que Deus ensinou para ele quando ele esteve preso? O que Deus ensinou para ele quando ele tinha abundância? E que ele pode fazer e ajudar a gente a sair daqui mais satisfeitos, contentes. Primeiro, Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que a primeira coisa que ele entendeu é que ele consegue tudo, não porque ele é capaz. Não porque ele ouviu uma palestra de algum filósofo, de algum pastor, de algum pregador famoso, de algum palestrante motivacional, que ele tinha tanta técnica e etc., que ele motivou ele de tal maneira que ele saiu alegre, contente e dizendo assim, agora eu consigo. Se o mundo está tentando me abater, se pessoas, circunstâncias estão me desanimando, depois do que eu ouvi, agora eu saio animado. Ele diz, não é isso. Não, o segredo não está que em Deus eu posso tudo. Não é que agora eu vou ser vitorioso a qualquer custo, porque geralmente as pessoas pegam esse texto e gostam de memorizar dizendo, olha, eu consigo vencer qualquer dificuldade, porque Deus está comigo. Se isso fosse verdade, os apóstolos não teriam morrido todos martirizados de maneiras tão cruéis quanto Jesus foi martirizado. O único discípulo de Jesus dos 12 que não sofreu, não morreu de maneira cruel pela tradição da igreja foi João. Mas ainda assim ele morreu na ilha de Patmos, isolado, mas os demais foram torturados. Se isso fosse verdade, por que os apóstolos sofreram tanto? Se a ideia que Paulo está dizendo você vai ser um vencedor porque você tem Deus, não fecha a lógica. Se todo cristão que tem fé verdadeira, daí vai para a fé, né? Algumas igrejas vão dizer, porque é a questão da fé. Se você crê de verdade no poder de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai prosperar. Por que há cristãos que a gente conhece, que são tementes a Deus, fervorosamente, e que são derrotados por doenças, cânceres? Conheci irmãos na fé que eu diria, esses aí, para mim, são um exemplo, e que talvez eu, como pastor, deveria ser como eles, e esses irmãos não venceram lutas contra doenças. Por que há irmãos que são esforçados, trabalham muito, são pessoas fantásticas, mas não conseguem, talvez, ser bem-sucedidos nos seus empregos? Por que há cristãos que são fervorosos, mas talvez as pessoas não reconhecem e não elogiam eles? Por quê? Porque não é isso que Paulo está dizendo, que em tudo eu vou ser vitorioso se eu tenho Deus do meu lado. Não é isso. Paulo está dizendo, eu posso passar por tudo, por momentos bons e ruins, porque quem me fortalece é o Espírito de Deus. Nos momentos bons, é Ele quem concedeu isso. E nos momentos ruins, é o Espírito Santo que me
fortalece emocionalmente. É o Espírito Santo de Deus quem me fortalece fisicamente. Ele está comigo, me dando condições de enfrentar tudo. Então o ponto-chave que Paulo está dizendo entenda em primeiro lugar, se você quer viver contente, esteja preparado para a realidade que, como Jesus mesmo diz, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Que o caminho do discípulo de Jesus é carregar uma cruz. E de que se nós vamos seguir a Jesus, nós vamos passar por momentos bons, sim, mas vamos passar por muitos momentos difíceis. Então, em primeiro lugar, eu só vou conseguir ser contente, satisfeito, se eu entender que a minha força, a minha capacidade não é minha. Não é de eu ter a melhor saúde, não é de eu ter o melhor emocional, não que isso não seja importante. Mas por mais que você tenha um físico saudável, por mais que você se preocupe de ir num psicólogo, num psiquiatra, de ter um emocional, extremamente bom. Mas o segredo, em primeiro lugar, é entender, é o poder de Deus que nos fortalece. Ele é o segredo. Não está dentro de mim, não está em quem eu e você somos, porque o que a palavra de Deus vai dizer eu e você somos pecadores, destituídos da glória de Deus, e sem a presença do Espírito Santo em nós não somos nada. Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 15, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada é nada. Vocês não têm motivo de se vangloriar. Nada do que vocês conquistam, nada do que vocês superam é porque vocês são bons. Não é fruto do teu esforço, é fruto do Espírito Santo que está operando através de ti e te dando forças nos momentos difíceis. Então, em primeiro lugar, entenda isso. E aí eu diria, se é o Espírito Santo, se é o nosso Deus quem nos fortalece, se é Ele quem nos dá contentamento, eu não preciso mais depender do meu desempenho, eu não preciso mais querer controlar tudo, eu não preciso viver ansioso, porque se é Deus quem me fortalece, se é Deus quem vai me dar a capacidade de resolver coisas que não estão no meu controle, não vale a pena eu ficar me preocupando. Quando chegar a hora, se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, Ele vai me capacitar para fazer o que tem que ser feito, para ter força, saúde. Se eu tiver que trabalhar a mais, Ele vai me capacitar para trabalhar a mais. Se eu tiver que ter saúde, Ele vai me dar saúde. Se eu tiver que ter emocional, seja como for, se eu precisar de um psicólogo, Ele vai me dar condições de ter um psicólogo, de ter irmãos na fé me apoiando. Ele vai usar o que for preciso para eu estar pronto. Se não é a minha força, mas é Cristo, eu não preciso vencer sempre. Você não precisa vencer sempre. Muitas vezes, Deus vai permitir que derrotas aconteçam, porque não é isso que é o segredo da alegria. E Ele vai dizer, quando nem tudo dá certo, você ainda consegue entender que não foi culpa sua, que eu estou no controle da tua vida e que ainda que coisas, talvez você se sinta humilhado, porque algumas coisas você fez de tudo e não deu certo, Ele está dizendo, mas a culpa não é tua. Entenda que eu estou controlando tudo e descanse em mim. Segundo, Cristo, ele nos ensina, Paulo nos ensina que Cristo é o nosso supridor. E ele diz, o meu Deus vai suprir todas as necessidades de vocês, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Você sabe de onde que Paulo está escrevendo esse texto? Ele está escrevendo de uma prisão. Paulo, ele estava preso, possivelmente na cidade de Roma, então isso seria lá no período, quando você lê a carta de Atos, onde Lucas escreve sobre todo esse início da igreja de Atos, e chega num período onde entra Paulo, então ele fica mais centrado na história de Paulo, Lucas, né? E aí você pega tudo lá e perto do final, você vê que Paulo está indo em direção a Roma, porque ele está preso, e acontece diversas circunstâncias, ele vai ser preso, julgado lá, né? Ele apela para ser julgado em Roma, e no fim, depois de muito tempo, ele é preso, em casa. Ele não podia mais trabalhar. Durante todo o ministério dele, ele era sustentado pelo próprio trabalho dele. Mas agora ele não podia mais trabalhar, ele estava preso. Ele não podia mais pregar o evangelho. Ele precisou de pessoas. Só que ele não tinha como sair de casa para pedir ajuda das pessoas.
E se você vai olhar as igrejas que Paulo foi passando em toda a região, onde hoje é a Oriente Médio, Europa, em muitos sentidos, principalmente na Europa ali, Paulo está dizendo aqui para esses irmãos, olha, quando eu saí da Macedônia, os únicos que me ajudaram foram vocês, os filipenses. Ele não está dizendo abertamente isso, mas em resumo, ou falando em outras palavras, ele está dizendo para eles, eu passei em tantos lugares, preguei o evangelho em tantos lugares, sofri tanta coisa pelo evangelho, mas os únicos que tomaram a iniciativa sem eu pedir nenhuma ajuda foram vocês. E Paulo não fala isso para levantar o ego dos filipenses. Paulo não fala isso para criticar os irmãos que não ajudaram, as igrejas que ele passou e quase morreu por causa do evangelho, para que eles conhecessem a Cristo. Não é por isso que ele fala. Paulo está dizendo isso porque ele quer dar consciência àqueles irmãos que se eles tomaram a iniciativa de enviar uma oferta através de... cadê aqui o nome, que é bem complicado, né? Epafrodito. Se eles enviaram esse irmão lá para Roma para levar uma oferta de uma igreja que não tinha condições, que é isso que ele vai falar lá em 2 Coríntios 8 e 9, esses irmãos não eram os que mais poderiam ajudar, mas foram os que ajudaram, ele está dizendo, é porque Deus resolveu usar vocês e porque é Deus quem supre. Não foram vocês, em primeiro lugar, que tiveram a motivação. É Deus, acima de tudo, que é dono de tudo. Deus é Senhor sobre tudo, tem controle sobre tudo, e Ele tem controle sobre vocês, e Ele usa quem Ele quer para suprir as necessidades, ou como qualquer situação Deus consegue contornar para suprir as necessidades do seu povo, dos seus filhos. Paulo não pediu ajuda em nenhum momento dos filipenses. Quem que tocou o coração daqueles irmãos? Somente Deus podia tocar o coração de pessoas que não tinham condições financeiras para que eles fossem um exemplo para os outros cristãos de outras cidades, dizendo, olha, vocês têm abundância. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8, vocês têm abundância, irmãos de Corinto, mas não foram vocês que foram generosos. Quem foi generoso foram os irmãos da Macedônia, os filipenses. Mas não é somente isso. Não estou querendo humilhar vocês, mas aprendam com eles, porque Deus tocou o coração deles. E Deus também está tocando o coração de vocês. Como nós vamos reagir ao que Deus faz? A questão é essa. Deus supre as necessidades. E aí, meus queridos, eu diria, assim como eu falei antes, se Deus é a minha força, agora eu diria, se Deus é o meu supridor, se é Deus quem supre o que eu preciso, eu não preciso confiar nas riquezas. Eu tenho que parar de acreditar que eu preciso ter a poupança mais forte que for possível. Agora poupança não é mais, né? Porque se tu vai pesquisar sobre investimentos, todo mundo vai dizer, poupança é perder dinheiro. Então, não é tu investir na bolsa de valores, o sucesso, a tua tranquilidade não está em você tá ganhando dinheiro, rendendo muito o patrimônio que você tem. Não é você ter uma casa confortável, não é nas riquezas que você tem. Não importa se você tem a poupança, a reserva, a mais confortável possível. Se você vai falar com pessoas que lidam com isso, eles vão dizer, o certo é você ter no mínimo 6 meses de reserva. Do valor que você ganha por mês, 6 meses para frente guardado. Ok? Não estou dizendo que você não tem que ser alguém que faz uma reserva e se planeja. Mas a gente vê que pode vir uma pandemia e que uma reserva, e eu conheci muitos irmãos que tinham muitas reservas, que perderam tudo e ainda ficaram com dívidas por causa de 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano de pandemia, acabou com tudo e eles ficaram com dívidas ainda por causa de uma pandemia. Então, confiar em riquezas não garante que a gente vai ser bem-sucedido, estar satisfeito e em paz. A qualquer momento, algo pode literalmente devorar as nossas riquezas. Se Cristo é o meu supridor, eu não preciso correr atrás de temer o futuro. Eu não preciso ficar com medo do futuro, porque se é Deus quem supre, Ele é Senhor, dono de todas as riquezas,
Ele pode mover o coração de pessoas que eu nem imagino, que têm condições para suprir uma necessidade minha, quando eu menos esperar. Quantos irmãos na fé, e eu diria até assim, de modo especial, quantos irmãos na fé que foram estudar teologia porque entenderam completamente, como qualquer pessoa deveria entender, que, eu estou indo estudar e eu não tenho condições. Mas, na verdade, para tudo que a gente vive na vida, os chamados, depende de confiar em Deus. A maioria, eu não sei, mas boa parte dos meus colegas, e vocês têm irmãos aqui que foram estudar teologia e que dependem de apoio financeiro de vários lugares. Não vou citar nomes, mas a gente sabe de irmãos aqui que foram estudar teologia e o próprio Samuel e a Carla foram a um chamado dependendo de suporte financeiro. Eles não têm a garantia. Eles não esperaram primeiro ter uma reserva de tantos meses para dizer, agora nós vamos. Deus chamou, Deus vai suprir. Se Deus disse faz, não espera primeiro ter condições. É Ele quem vai levantar o sustento. Por quê? Vários testemunhos que eu já ouvi de colegas e de irmãos que estão na missão, dizendo, olha, a gente estava sem nenhuma condição financeira naquele mês e do nada apareceu uma oferta e a gente não sabe nem de onde veio lá na conta. A gente não tem a mínima ideia quem enviou. Pessoas que às vezes, do nada, sei lá, como lembraram daquele ministério, daquela pessoa e Deus levantou. Então, se Deus é quem é dono de tudo, Ele pode pegar e mover o coração de qualquer pessoa, qualquer situação, para suprir a minha necessidade. Então, para de temer o futuro, porque se você ficar dizendo, o meu foco é trabalhar e ter a maior reserva do mundo, para que eu consiga agora servir ao reino, você nunca vai servir ao reino. Você sempre ainda vai temer e vai dizer 6 meses não é suficiente, 1 ano não é suficiente. Paulo vai dizer em terceiro lugar, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaram o cuidado que vocês tinham por mim. Ele está dizendo que a alegria dele veio de maneira esplendorosa, maravilhosa. A palavra que é usada aqui é nesse sentido. A alegria não é só uma alegria de que eu estou com um sorriso no rosto, mas ele ficou maravilhado. Sabe como tu fica pulando de alegria com uma coisa que tu não imaginava? Ele está dizendo, eu me alegrei dessa maneira, não por causa de vocês. Eu não me alegrei com vocês, com a atitude de vocês. Mas a alegria de Paulo é em Deus, é em Cristo. Cristo é a nossa alegria, Cristo é a fonte de um sentimento de regozijo que é uma emoção que situações não podem nos conceder isso. É isso que Paulo está dizendo. O teu time de futebol não consegue te conceder um sentimento de alegria e de contentamento verdadeiro. E isso não importa o Grêmio ou o Inter, o teu time pode ter um período bom. Agora o Flamengo está numa sequência de anos fantásticos. Mas na história o Flamengo já teve anos também lá atrás bons e caiu e vai cair de novo em algum momento. Eles vão, porque não tem como. Não tem como. O Flamengo foi campeão não sei quantas vezes, né? Campeão do Brasileiro em sequência, 3 ou 4 vezes, né? Ali quando voltou, mas agora está lá lutando e tentando. E aí a torcida fica indignada, não estão satisfeitos. O time está sempre entre os 4, mas não estão satisfeitos. O Inter, e assim vai o Grêmio, a gente não está satisfeito. Porque as coisas e situações geram sentimentos momentâneos. Mas Cristo, Ele tem a capacidade de gerar em nós um sentimento que não passa. Então, quando Paulo diz, eu me alegrei de maneira no Senhor, quando ele vê o que Deus fez, o poder de Deus, a capacidade de Jesus, então não é pelo que vocês fazem, mas é pelo poder e a capacidade que Jesus tem de fazer tantas coisas que a gente nem pode imaginar. Então, queridos, quando a gente olha para quem Jesus é, quando a gente olha para quem Deus é, você consegue dizer, eu me alegro em Cristo, e não por causa do meu esposo, da minha esposa, por causa do meu trabalho, por causa do meu time.
Se Cristo é a minha alegria, eu não preciso esperar a vida perfeita para me sentir completo. Se quando eu olho para Jesus, eu fico maravilhado com quem Ele é, com o que Ele fez na cruz, e eu digo, olha, não tem nada melhor do que aquilo que Jesus fez, eu não preciso esperar algo melhor. Jesus já é a minha alegria simplesmente por eu entender que o meu lugar era na cruz, eu que devia ter sido castigado, e só isso já é suficiente para eu dizer, que amor é esse? Quem pode me amar dessa maneira? Ninguém na face da terra vai conseguir me amar dessa forma a ponto de dizer, eu me entrego por ti porque eu te amo, eu sofro o castigo que tu mereces porque eu te amo. Se isso não é suficiente para você ficar maravilhado, Paulo ainda diz, olha o que Deus faz, ainda hoje, com a tua vida, olha as bênçãos que Deus faz, se alegra com quem Deus é, o poder de Jesus, que é maravilhoso. Você não encontra. Por mais que nossas esposas são pessoas quase perfeitas, você não vai encontrar nenhuma esposa que você diga que mulher fantástica, como Salomão diz lá em Provérbios, né? A mulher que excede a 1000 joias e não sei o que lá. Tu pode ter a esposa mais fantástica do mundo. Tu pode ter o esposo mais fantástico, que é difícil encontrar um homem bom. Mas pode ter um marido que tu diz, olha só, invejem o meu marido. Você não vai encontrar um político, por melhor que ele seja, que você diga, esse é o cara, como Jesus é. E é isso que Paulo diz. A vida foi me encaminhando para eu descobrir que Jesus é tudo que eu preciso. Quando eu olho para ele, eu fico maravilhado. Mas será que a gente consegue entender isso? Queridos, de onde você tem buscado o seu contentamento? Aonde você tem tentado se satisfazer? É em Cristo ou nas circunstâncias? Quando você olha para a tua vida, o que tira a tua satisfação? A tua paz? E que faz você, mesmo tendo maior parte das coisas boas, você dizer, que porcaria a minha vida é? Será que é talvez porque você tem uma casa muito boa, mas daqui a pouco o marido ainda não arrumou, depois que ele disse que ele vai arrumar e demorou só 6 meses, mas eu vou arrumar, e o teu marido está tirando a tua alegria? Porque ele não arrumou um negocinho ali na tua casa? Será que é porque a tua esposa, de repente, fica reclamando de ti, etc? O que está tirando a tua alegria? É porque você não tem a promoção, né? O abono que você tanto espera no trabalho, o que está tirando a tua alegria? Que faz você, às vezes, alguém passar por ti e dizer, bom dia, o que tem de bom? Não conseguir abrir um sorriso para as pessoas ao teu redor. Que experiências recentes Deus tem usado para te ensinar o segredo do contentamento? Será que tem acontecido algo que Deus tem usado, literalmente, para fazer você aprender que é Ele quem te dá abundância e que você deveria perceber que quando você tem abundância, não foi por causa que você, mas presta atenção nos detalhes que você olha ali e diz, meu, se não fosse Deus, eu não teria chego até aqui. Se não fosse Deus, eu não teria chego nessa empresa, se não fosse Deus, eu não teria isso, eu não teria esse carro, se não fosse Deus, porque a gente gosta de dizer, fui eu. Mas seja humilde e comece a olhar. Será que Deus, quando você olha para o sucesso da tua vida, você não consegue dizer, pela minha capacidade de verdade, não fui eu, foi Deus? Ainda que as pessoas digam, tu é o cara, se não fosse tu, a empresa não teria ido. Mas será que você consegue ter a humildade de dizer, foi Deus? Quem sou eu para conseguir isso? Será que Deus não estava usando isso para você de maneira tão fantástica, fazer você ascender, para você dizer, foi Deus? E será que não tem circunstâncias na tua vida que você está experimentando para Deus também te ensinar que você precisa se humilhar a ponto de perder talvez tudo, como Jó? E a própria esposa dizer, abandona Deus, e você dizer, não, porque se Deus deu, e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele
é tudo. Deus está usando alguma coisa na tua vida hoje para você aprender? E que falsas soluções você precisa abandonar hoje para confiar mais plenamente em Cristo? O que você precisa confiar menos e depositar mais a tua confiança em Cristo como suficiente? Você confia demais, não que não seja importante, mas de que isso é um psiquiatra. A hora que você encontrar um psiquiatra bom, tudo vai se resolver. A hora que você encontrar um psicólogo bom, tudo vai se resolver. A hora que você encontrar um patrão bom, a hora que você tiver um esposo, uma esposa, um filho, teu filho for um filho bom, aí você vai ser contente. A hora que você tiver um pastor bom, que é tão bom quanto aquele pastor e etc. A hora que você tiver o presbitério, o líder, a hora que você tiver... E aí você vai botando a esperança. A hora que a gente tiver o presidente, o prefeito, a hora que o Bolsonaro voltar, a hora que o Lula tiver liberdade para governar, a hora que falsas soluções, a gente está botando a esperança e a confiança. E que enquanto o Bolsonaro não voltar, eu não vou ser feliz. Enquanto que o meu partido, enquanto que o meu time não ganhar, eu não vou ser feliz, porque eu estou revoltado que os jogadores lá foram roubados ontem. Porque aquele juiz do Corinthians é sempre São Paulo, é sempre lá, é Rio e São Paulo. E aí eu fico louco da vida e perco a paz. O que você precisa abandonar e dizer hoje? Senhor, eu preciso abrir mão disso e confiar somente em Ti, encontrar minha alegria em Ti e entender que Tu é tudo que eu preciso e que, como Lutero canta no hino, né, Castelo Forte, se eu tenho que perder família, bens, que tudo se vá, porque Jesus conosco está. Quando Lutero foi contra, né, a Igreja Católica, o papado e alguns conceitos, ele estava disposto a perder tudo, até a família. Até a família, a esposa dele, Catarina, ele estava disposto, filhos, o contato, porque ele disse, se Jesus me permitir perder, é porque era assim a vontade dele e ele estava me ensinando a estar contente simplesmente com ele. E é o que Paulo disse, eu estou numa prisão, sozinho, escrevendo uma carta, e eu aprendi que eu posso estar aqui e eu estou feliz. Não tenho ninguém ao meu redor, estou numa solitária, sem ninguém. Às vezes alguém vem me visitar, mas eu não estou ingrato, eu não estou aqui reclamando, eu estou feliz porque eu tenho Jesus comigo. Que Jesus, que o próprio Espírito Santo nos conduza ao longo das próximas semanas a encontrar o contentamento somente em Cristo e não em coisas vazias. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, ou se você preferir se concentrar dessa forma, tem um minuto de silêncio. Deixa que o Espírito Santo continue falando com você através de algo, de uma pergunta, de algo que eu falei nessa mensagem. Deixa que o Espírito te inquiete em algo que talvez você precisa parar de buscar como solução e confiança. Talvez permita que Deus mostre experiências, traga à memória experiências que Ele tem usado para te frustrar, para permitir que você encontre contentamento. Tenha um minuto de silêncio e deixe que o Espírito traga à tua mente o que Ele quer falar ainda mais contigo e responda em oração, em silêncio com Ele.